Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Aos que celebram a morte de Cristo, nessa época de feriado católico, não é um feriado cristão no geral, porque não faz parte do Evangelho, embora muitos evangélicos estejam inseridos até mesmo com suas igrejas, né, nessa cultura, vamos dizer assim, esse feriado de Semana Santa, né? Semana Santa. E as pessoas, elas celebram, por exemplo, hoje já é sexta-feira, né? Isso, 1h10 da manhã, já é sexta-feira e as pessoas celebram a morte de Cristo. Eu recebi um telefonema de pessoas pedindo contribuição para se fazer um evento, sei lá, alguma coisa desse tipo, em celebração à morte de Cristo. Eu disse que eu não podia ajudar, porque eu não celebro a morte de Cristo, mas sim a vida de Cristo. Por quê? Mas Jesus não morreu? Em tese, sim, para nós, para os humanos ali da época, sim. Mas ele nunca esteve morto espiritualmente, nem morto eternamente, como estão aqueles que morreram no pecado, como estão aqueles que vivem no pecado, que são mortos espirituais, mas que podem ressurgir a qualquer momento. Não foi assim com o filho pródigo? Celebrem comigo quando o irmão dele, né, estava reclamando, né, da celebração do pai. Ele disse: não, eu estou celebrando porque ele esteve perdido, mas voltou, ele esteve morto, mas agora está vivo, né? E é isso que ele quis dizer. Ele tinha ido, ele pecou, ele me deixou, mas ele esteve perdido. Mas agora eu o encontrei, nos encontramos. Então essa perdição, ela é uma morte, mas todo aquele que crê em Cristo, a Bíblia mesmo diz que ainda que esteja morto, viverá. Ou então, por que eu não celebro a morte de Cristo? É porque é um feriado católico? Não, não tem nada a ver com isso. Eu não celebro a morte de Cristo, porque como posso eu celebrar a morte de alguém que está vivo? Eu não disse que eu estou celebrando a alguém que está sobrevivendo. Eu disse que eu não celebro a morte de alguém que está vivo. Eu não tenho dúvida da vida de Cristo. Eu não tenho essa dúvida. Nenhuma dúvida. Eu tenho toda a certeza de que Ele está vivo e um dia virá buscar a mim e a todos que crerem no seu nome e crerem no Deus que o enviou. E ele virá. Ele prometeu, disse: eu vou voltar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, porque ele foi, ele disse: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ou então, Cristo, em tese, sim, esteve morto. Ele mesmo diz no livro de Apocalipse, que se referindo a quem? Aquele que esteve morto, mas que agora está vivo. Ele não é só um que sobrevive, ele é a própria vida. Toda a vida está nele. Toda a vida está nele. Tanto na natureza, tanto na vida espiritual dos habitantes do céu, tanto na vida dos homens, todos os homens que estão vivos. Essa vida pertence a Deus, porque essa vida é um tempo de oportunidade para que o homem se torne eternamente vivo em Cristo. Mas, infelizmente, a maioria não quer saber. Então, esse tempo de vida que eles eram para aplicar na fé em Cristo, eles aplicam no pecado. Ou então,
em tese, existe uma vida neles, porque eles existem nesse mundo como ser humano, então existe uma vida nele, mas eles estão mortos espiritual. Jesus nunca esteve morto espiritual. Depois da morte espiritual, quando uma pessoa morre no pecado, ela já começa na morte eterna, já começa na condenação, porque a condenação do homem começa quando o homem parte de uma vida para outra. Essa condenação é eterna. A morte espiritual se dá quando o homem rejeita a Jesus Cristo. Ele começa a fincar os passos no inferno, mas ele ainda não está lá. Mas quando ele morre no pecado, então ele já começa o seu período de eternidade, de morte eterna. E Jesus não começou um período de morte eterna. Não, porque a Bíblia mesmo diz aonde é que ele estava. Ele libertou cativos. Ele tomou a chave da morte e do inferno. Ele dominou todas as áreas existentes, não só desse universo, como em todo o território da glória de Deus, que nós não temos dimensões disso. Porque o inferno, ele era retentor de quê? De pessoas. E a morte, ela tinha autoridade sobre pessoas. Mas agora, ela não tem mais, porque agora a chave da morte está com Cristo. Então, como posso celebrar a morte de um ser como esse? Ele mesmo disse, eu sou aquele que vive para todo sempre. E depois que ele volta desse período, desses 3 dias, ainda dentro desse período, né, ele vai tomar todo o poder, porque agora ele domina todas as áreas. Ele já dominava, mas o inferno ainda era guardado. Pelo quê? Pelos habitantes que tomavam conta, que gerenciavam o inferno, vamos dizer assim. E ainda ninguém de Deus havia entrado lá. Mas Jesus foi lá, virou tudo de cabeça para o ar. E agora ninguém é dono de mais nada lá. Porque tudo agora está debaixo do domínio. Quando Cristo volta e diz, todo poder é me dado no céu e na terra. Como é que um ser que tem todo o poder no céu e na terra pode ser lembrado como um morto? Jesus não está morto. Quem celebrou a morte de Cristo foi o inferno. Imagino eu, uma maneira assim debochada, que havia festa no inferno, um carnaval, quem sabe. Celebravam a morte de Cristo, até que Cristo estremece todo o inferno. E todos começam a perceber que aquele ser que havia morrido não estava sob o domínio da morte. Porque todos que estão no inferno estão sob o domínio da morte. Mas ele não. A morte não conseguiu segurá-lo lá. O inferno não conseguiu prendê-lo lá. Porque ele saiu de lá não arrombando as paredes, mas com a chave. Porque ele tomou a chave e agora o inferno, ele é uma porta aberta. Ou seja, ele não é mais um lugar reservado. Ninguém sai de lá. Ninguém. O único que esteve lá e saiu foi Cristo. Ele é o dono da vida. Ele é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu não posso celebrar a morte de alguém que é vida, de alguém que tem a vida, de alguém que tem o poder de dar a vida, de alguém que tem o poder de ter dado a sua vida para resgatar a nossa vida. Tudo é vida. Tudo é vida em Cristo. Portanto, eu não celebro a morte. Eu celebro a vida de Cristo. A vida eterna daquele que é eterno. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre. Se você estiver pensando em assinar o canal, dá um like, lê aqui embaixo na descrição abaixo, para você tomar uma decisão certa, uma decisão sábia para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus.